Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Nós leremos apenas o versículo de número 23 e a primeira parte do versículo de número 24. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 e versículo de número 24. Está escrito assim a palavra de Deus: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Assente-se por especial gentileza, com liberdade de adorar a Deus e celebrar ao seu nome. É sempre muito bom estarmos diante da mesa do Senhor. Um privilégio que nós, protestantes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, temos o hábito de realizar pelo menos uma vez ao mês, a fim de rememorarmos tudo aquilo que Cristo fez por nós, através do sacrifício do Calvário, lembrando, trazendo a lembrança, trazendo a nossa memória, esse processo sacrificial de Cristo que nos deu o privilégio de hoje sermos chamados filhos de Deus. Mais do que isso, carregar a esperança em nosso coração de que a qualquer momento, ao abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta vai soar, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Temos esta missão e este objetivo, e aqui estamos todos os meses para isso. Primeiro, não nos esquecermos de tudo o que Cristo fez. Segundo, anunciarmos a sua morte com a esperança de o fazermos até que Ele venha. E adiante desta cerimônia, desta ordenança, desta liturgia que nós realizamos todos os meses, que estamos uma vez mais, não apenas para lembrarmos, mas para ouvirmos aquilo que Deus tem a ministrar para as nossas vidas. Se você veio ouvir a palavra de Deus, se prepare, porque Deus irá falar com você. Só para eu saber aonde estão aqueles que ouviram ou que vieram ouvir a palavra de Deus. Paulo está escrevendo a sua primeira missiva a esta igreja que ele desenvolveu de forma muito intensa através de laços de relacionamento, de semeadura, plantio e cuidado na cidade de Corinto. Uma carta escrita para resolver problemas que estavam surgindo no meio daquela comunidade de fé, problemas que estavam marcando aquele grupo de crentes que desejavam de forma muito intensa viver as experiências com Deus, e não apenas com Deus, mas também com o Espírito Santo, com a ocupação e com o cuidado pastoral direcionado pelo Espírito de Deus. Paulo deixa ser levado em ditar esta carta para orientar estes problemas, sanar estas dificuldades, e mais do que isso, para, como um pastor, apresentar o caminho para a sua comunidade de fé, a comunidade de fé que ele cuidava. E dentro desta inspiração de Deus, é no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, na busca de resolver um problema, Paulo traz a descrição, a orientação que fundamentaria não apenas a Santa Ceia da igreja em Corinto, mas todo o ato litúrgico de cear que a igreja de Cristo iria desenvolver ao longo destes 2000 anos. E esta orientação de Paulo vem de forma muito clara, com uma rememoração, trazendo à lembrança aqueles que lá estavam, algo que ele recebeu do Senhor. O primeiro destaque que nós encontramos nestas instruções delegadas, outorgadas, reveladas por Paulo à igreja em Corinto, é que elas vieram de Deus. Não vieram da mente criativa, imaginativa do filósofo, do teólogo, do mestre Paulo, mas vieram pelo direcionamento do próprio Espírito, até porque Paulo havia chegado à conclusão que nada mais faria saber aos coríntios senão Cristo, ou aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo realizou, sendo ele o Cristo crucificado.
Paulo está trazendo agora este padrão, este vetor de comunhão e de relacionamento que deveria ser utilizado como base para todas as vezes que a igreja se unisse em torno da mesa do Senhor. E esta instrução começa com a lembrança do dia em que a última ceia de Jesus foi registrada pelos evangelistas, de forma muito especial. Eu gosto de lembrar o evangelista João. Na narrativa do capítulo de número 13 do seu evangelho, aquele ambiente de comunhão que João escreve, ou que Lucas explica para Paulo, uma vez que ele foi o historiador de Cristo e caminhou ao lado do grande apóstolo das missões, a mente de Paulo volta agora, aquela noite de quinta-feira, em que Jesus, pela última vez, antes de morrer e ressuscitar, se reúne com os seus amigos, aqueles que ele amava. Uma noite de quinta-feira direcionada em todos os seus detalhes pelo cuidado do bom mestre. Desde o local escolhido para esta celebração, pela orientação profética de Cristo, aos seus discípulos que vão em direção a um homem que carregaria um cântaro de água, encontram a casa que estaria pronta e que não haveria necessidades de mudança, porque tudo o que se precisava lá estava. Aquela quinta-feira de celebração, onde os cânticos e os salmos são entoados, como forma de agradecer a Deus pela intervenção no curso histórico de seu povo, que estava vivendo a opressão de Faraó, sendo humilhado, escravizado, com uma carga horária sobrecarregada de trabalho, vivendo a humilhação, a escravidão, o cativeiro egípcio, até que Deus resolve se colocar de pé, e através de um homem chamado Moisés, humilhar toda a teologia egípcia, mostrando através das 10 pragas, que todos os deuses que eles pensavam ter, que todos os pseudos deuses que eles carregavam, na verdade, se curvavam diante de Deus. Através da intervenção sobrenatural do Criador, que deixou claro que não deixaria uma unha sequer no Egito, mas resgataria o seu povo em direção a uma promessa que ele havia estabelecido no pacto da aliança com Abraão, confirmada com Isaac, ratificada com Jacó. Todas as vezes em que a ceia era celebrada por ocasião da Páscoa, a lembrança era esta. O ambiente de celebração já tomava conta às vésperas da Santa Ceia, da ceia do Senhor, onde eles cantavam, celebravam, agradeciam a Deus. As caravanas eram organizadas e judeus de todos os lugares da terra se direcionavam para Jerusalém, porque sabiam que Deus os havia libertado, que Deus os havia tirado da escravidão em direção a uma terra que mana leite e mel. Lá estava Jesus, não assentado à mesa como nós fazemos, até porque o ambiente de comunhão era um pouco atípico à nossa realidade ocidental. Não era uma mesa como nós carregamos em nossa cultura, em que nós assentamos a ela e ficamos assentados. Não, uma mesa de aproximadamente 15 a 20 centímetros, onde quem se assentava mais se debruçava sobre ela. Lá estava Jesus com seus discípulos, seus amigos, cantando, celebrando, festejando. Um ambiente de comunhão, de adoração e de gratidão. Entretanto, o que para os discípulos talvez seria mais uma das, talvez, 3 ceias que eles tiveram o prazer de desfrutar com Jesus, para Cristo era a última ceia. A ceia que antecederia o suplício da crucificação. O percurso doloroso que marcaria clímax do seu ministério, ponto mais alto, ponto culminante da sua chamada, a morte de cruz. Algo que já estava cercando o seu coração, mas que não o impediu de celebrar. Algo que já estava na sua mente, algo que já estava na sua alma, e que sem sombra de dúvidas já lhe afligia, mas não lhe impedia de chegar à mesa.
Algo que vai ser revelado por Paulo a partir do versículo de número 23 como a noite em que Jesus foi traído. E é exatamente esta expressão que chamou a minha atenção para as ações de Cristo na noite da traição. Porque o que Paulo está mostrando é que tudo o que Jesus faz na noite em que foi traído. Todas as ações tomadas a partir do versículo de número 24 por Cristo são tomadas na noite da traição. Na noite em que sua alma vai experimentar o dissabor de ter um amigo que ele amou, que ele acolheu, que ele cuidou, que ele abraçou, que ele investiu, que ele confiou, lhe virando as costas e lhe entregando por 30 moedas. A noite em que qualquer um de nós, no mínimo, recorreríamos às redes sociais para lançar o nosso status no Facebook, dizendo, se sentindo traído, se sentindo decepcionado, se sentindo triste. Ou recorreríamos às ferramentas para bloquear, cancelar, excluir, apagar das redes sociais aquele que nos traiu. Jesus Cristo, nesta noite, vai realizar tudo o que Paulo vai nos orientar. A primeira verdade que eu entendo, e eu quero compartilhar nesta manhã com vocês, é que o fato de Paulo nos lembrar que tudo o que vai acontecer na ceia, acontece na noite da traição, estabelece uma verdade para as nossas vidas. Que nem Cristo foi poupado de noites de dificuldade. Nem Cristo foi poupado de experimentar o dissabor da traição. Nem Cristo, na noite mais crucial da sua vida, teve o privilégio de ser escondido dos sentimentos de crise, de dor, de angústia, que a vida nos proporciona. Isso é tão significativo para as nossas vidas, porque isso nos mostra que se o nosso mestre não foi poupado de experimentar o sofrimento, que direito temos nós de pensarmos que nós estamos imunes dele? Que direito temos nós de pensarmos que não temos que passar por circunstâncias que nos fazem chorar, por momentos que nos fazem desanimar, que enclausuram a nossa alma, prendem os nossos sentimentos, envolvem o nosso coração como com espinhos e abrolhos fossem envolvidos? Que direito temos nós? Isso é importante porque precisamos entender, principalmente durante este período pandêmico que estamos passando, que essa falsa teologia da prosperidade, que permeou em nossas mensagens, entrou em nossos cultos, marcou e construiu a fé de muitos irmãos, que dizia que nós, crentes, não podemos sofrer, que nós, crentes, não podemos ser submetidos a processos traumáticos, dolorosos da vida, de traição, de dor, de decepção, que nós, crentes, não podemos chorar. Caiu por terra. Até porque nós vamos entender pela Bíblia que o sofrimento faz parte do processo pedagógico de Deus em nos formar. Enquanto muitos, dentro desses ventos de doutrinas demoníacos, procuram ferramentas para te fazer sair das situações de sofrimento, procuram ferramentas para te fazer escapar das dificuldades. Se você está doente, a gente vai descobrir a origem desta doença. Vamos fechar a porta que ficou aberta, porque ela é consequência de algo do passado, e você não mais ficará doente. Se este é o problema familiar, vamos descobrir a origem deste problema. Vamos desenvolver um processo de cura, de restauração, para que você não sofra mais, para que você escape da crise que cerca as diversas áreas da tua vida, seja ela financeira, emocional, familiar, física,
biológica. Pela Bíblia, vamos descobrir que o caminho diante das crises nunca esteve em procurar delas fugir, e sim aprender o que ela nos ensina. Paulo vai deixar isso claro quando escreve a sua carta à igreja em Roma, no capítulo 5. Quando começa enaltecendo e glorificando a Deus pelo privilégio de ter esperança. A esperança da glória que marcava a vida de Paulo é refletida e verbalizada de forma escrita no capítulo 5, quando ele vai dizer: nós nos gloriamos na esperança que Cristo nos trouxe, que nos tirou da velha vida, que nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Entretanto, contudo, todavia, nós também nos gloriamos nos sofrimentos, nas tribulações, nas dificuldades. Algo antagônico parece ser apresentado por Paulo, porque ele está se gloriando da esperança que o mundo não possui, da vida eterna que o mundo não tem. Mas ele apresenta que o mesmo sentimento com relação à esperança é também expressado com relação à dor, com relação à crise, com relação ao sofrimento. E ele explica isso dizendo: o sofrimento nos traz experiência, nos traz paciência, nos traz esperança. Uma esperança que não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O que me chama a atenção é que este sentimento de se gloriar que Paulo apresenta não é algo muito simples de se entender. Até porque a palavra glória, para uma interpretação coerente, precisa ser interpretada de acordo com o ambiente que ela está inserida. E isso fica claro quando nós nos reunimos em um culto como esse, onde nós dizemos glórias a Deus. Ou quem assume esta tribuna diz que Deus vai derramar a glória sobre a nossa vida. Ou outro vai ler o texto sagrado e descobre que Deus não divide a sua glória com ninguém. E agora ouvimos Paulo dizendo: me glorie. Pelo menos 4 aspectos de glória nós encontramos relacionados à sua interpretação. Entretanto, ao que Paulo está mencionando, pode ser exatamente interpretado como ascender, crescer, evoluir, alcançar níveis maiores. E quando entendemos isso, descobrimos o porquê o sofrimento é pedagógico, porque Paulo vai explicar que é nas tribulações que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente amadurece, que a gente alcança níveis maiores. É no momento onde o desconforto nos chega que nós somos intencionados, direcionados, que nós somos conduzidos por Deus a desenvolver coisas que não desenvolveríamos no ambiente de conforto. E é por isso que quem busca fugir das tribulações está boicotando o processo de amadurecimento que Deus estabeleceu para a sua história. E com certeza você conhece alguém como eu, carregado de promessas, de sonhos, de mistérios de Deus para a sua vida, mas que todas as vezes que é submetido a um processo de dor, resolve escapar, muda de igreja, muda de casa, muda de ministério, muda de trabalho, muda de família, muda de casamento, e olha-se para a vida de quem assim o faz, e o que se enxerga são ciclos estagnatórios, ciclos sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira, sempre da mesma vida, sempre com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Por quê?
Porque o crédito de subir de nível ou de alcançar novos caminhos não está em fugir do sofrimento, e sim em enfrentá-lo. Porque é justamente nos processos de tribulação que recebemos de Deus a estrutura para vivermos novas experiências com os céus, para desenvolvermos novas experiências com o seu reino. E Deus lhe trouxe nesta manhã simplesmente para lhe dizer, nesta manhã especial de domingo, que o sofrimento não irá lhe matar, que a tribulação não irá acabar com sua vida, que você não precisa mais orar para Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais sofrer e viver essas tribulações. Por quê? Porque quem você é hoje é fruto das lutas que você viveu ontem. Se eu lhe convidasse a uma rápida retrospectiva, a uma anamnese na sua história, quem você era 10, 15 anos atrás, quando ingressou na fé, os primeiros passos, aquela empolgação inicial da chama do primeiro amor, alguém que desejava, vivia e se entregava intensamente a Deus, a oração. Entretanto, nas primeiras dificuldades percebia quão instável era a tua fé, quão abalável era a tua convicção. Bastou a prova chegar, Deus não falar contigo, que você pensou em desistir, que você pensou em esmurecer, que você achou que tudo aquilo era coisa das suas emoções, dos seus sentimentos, que o profeta estava na carne. Quantas foram as vezes que você disse que nem mais crente gostaria de ser? Entretanto, foi nestes momentos de crise que o Senhor estendeu as mãos e te levantou. Quando você disse: não vou mais para a igreja, o Senhor te arrastou e te trouxe para um ambiente de comunhão como esse. Deus tomou a boca de gente que olhou para você e disse: não desanima, porque os teus sonhos não vêm da terra, vêm do céu, e você venceu aquilo que você pensou que seria a tua morte. Entretanto, hoje, olhando para quem você se tornou e quem você era lá atrás, sem você perceber, você se tornou alguém mais forte, alguém mais resiliente, alguém que não pensa em desistir porque alguém olhou de cara feia, ou porque não lhe cumprimentou com a paz do Senhor. Alguém que, enquanto os outros estão murmurando, está dizendo: eu prefiro dar glória, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei em quem eu tenho crido. Você não percebeu, mas você já é mais forte do que ontem. Você já tem mais estrutura, já aprendeu a lidar com a dor. Deus lhe formou nas tribulações. Se existe alguém que entende o que eu estou pregando, levante as duas mãos aos céus e por pelo menos 30 segundos não deixe esta igreja em silêncio. Abra sua boca para adorar a Ele. Sim, eu sei que é difícil como você enfrentar crises da vida. Eu tenho experimentado coisas tão gloriosas de Deus, e eu tenho dito: Senhor, como eu gostaria que esse tempo de glória, de triunfo, de realização não acabasse. Entretanto, todas as vezes que eu desfruto da comunhão, da alegria, da paz, eu oro pedindo: Deus, me dê força, porque eu sei que tribulações virão, faz parte da vida, dificuldades virão, faz parte da vida, mas que todas as vezes que a elas eu for submetido, eu possa entender que o Senhor está querendo me levar para níveis maiores, que o Senhor está querendo me preparar para estágios maiores. Hoje Deus te trouxe aqui, filha, para te dizer que este período de pandemia, a porta de emprego que fechou, a doença que chegou, a morte que visitou a sua casa, são experiências que Deus está lhe dando, e as lágrimas que você está derramando aqui serão lenços para consolar os outros amanhã. A diferença do crente é que o crente
crente não sofre por sofrer, o crente sofre para acolher, o crente não sofre para morrer, o crente sofre para abraçar. O que você está fazendo hoje será ferramentas de Deus para socorrer alguém amanhã. Não desanima, pelo amor de Deus, não para, não se esquece da promessa, do sonho. Hoje Deus te renova, hoje Deus te renova, hoje Deus te renova. Se tem alguém que quer receber renovo de Deus, levante uma de suas mãos aos céus. Os céus estão abertos sobre essa casa, e uma onda de renovo começa a tomar conta de gente aqui agora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Se nós entendemos que a tribulação e a noite da traição faz parte da vida do cristão, uma vez que ela fez parte da vida de Cristo, o que fazer quando ela chega? O que fazer quando ela nos cerca? Se nós não podemos fugir dela, e a orientação divina, bíblica, teológica, revelada é que passaremos por ela para aprendermos a amadurecer, como Cristo na cruz se submeteu ao suplício e à tortura para conseguir receber de Deus a exaltação sobre todo nome, coisa que ele não teria se da cruz descesse. O que fazermos quando a noite da traição vem? O que fazermos quando a crise chega? O que fazermos quando o nosso coração sangra, quando a nossa alma chora? O que fazermos quando somos traídos por quem nós amamos, quem nós confiamos? E eu não sei se existe um sentimento pior do que o sentimento de traição, um sentimento pior do que o sentimento de quem experimenta o investimento, o cuidado. Você não sabe, mas todo líder, ao deitar antes de dormir, gasta os seus neurônios pensando em quem investir, em quem abraçar, em quem levantar, em como fazer. Assim era Jesus. O que fazer na noite em que isso acontece? Ninguém melhor do que o bom mestre para nos ensinar. E eu vou ser bem sincero a vocês, que a nossa vontade de reagir a essas circunstâncias é natural, instintiva. Eu excluo, eu abandono, eu paro. E talvez eu esteja pregando para algumas pessoas que responderam às crises da vida até agora de forma equivocada. Isso não é culpa sua, isso não é culpa da sua vida, é culpa das circunstâncias que lhe cercaram, é culpa das desorientações de pessoas que você achou que eram amigos e não eram, é culpa de absorver aquilo que não deveria ser absorvido e fez com que você reagisse de forma negativa às crises. Se isso aconteceu comigo, eu não vou mais cultuar. Se isso aconteceu comigo, eu não vou mais naquela igreja.
Se o pastor não me der a oportunidade, eu sei que isso não acontece aqui, entretanto existem pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais e estão vivendo essas circunstâncias. Eu não volto mais lá, não falo mais com ele. Se isso for verdade, se estão fazendo isso comigo, eu abandono, volto para as velhas práticas. Este não é o caminho. Porque Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus nesta casa. Uma nuvem de glória paira sobre este templo. Deus está desbloqueando chaves em sua mente, para que você acesse níveis maiores que até hoje não conseguiram ser atingidos. Porque na noite da traição você parou de orar, na noite da traição você parou de buscar, na noite da traição você se revoltou, xingou, e você tinha razão para fazer. Você até tinha justificativa para apontar o dedo, apontar as falhas. Só que justificativa não é sinônimo de aprovação de Deus, porque a beleza do cristianismo não está nas razões, está nas complexidades que ele apresenta. Jesus tinha tudo para apontar o dedo para Judas e dizer: sai da minha mesa, não participa do meu corpo, não participa do meu sangue. Entretanto, sabendo da traição, ele levanta o pão e dá graças. O que ele está dizendo é: eu sei que a dor virá, mas eu agradeço por ela, porque a dor é momentânea, o crescimento é para sempre. Oh glória, oh glória. Levante uma de suas mãos e diga: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aonde está o cântico dos agradecidos? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu vou encerrar e nós iremos orar. Sabe qual que é o maior desejo de Satanás na noite da traição? Que você crie em seu coração um sentimento de autocomiseração. Estão fazendo isso comigo de novo. Estão me submetendo a isso de novo. Infelizmente isso aconteceu com a minha avó, com a minha mãe, vai acontecer comigo também. E pare, desista, se esqueça das experiências boas que você viveu até agora. Se esqueça do cuidado que te trouxe até aqui, da graça que te abraçou. Se esqueça daquelas vezes que você achou que iria morrer, que não mais conseguiria viver, e Deus te mostrou que estava do teu lado mesmo no silêncio. Ele quer que você abandone a mesa. Ele quer que você deixe de celebrar. Porque sofrimento não é apenas para quem está dentro, sofrimento é também para quem está fora. A diferença é que se nós dentro sofremos com Ele, fora sofreremos sem Ele. E o que o diabo quer é que isso aconteça. E é por isso que as reações são naturais e são instigadas pelo próprio adversário da sua alma. Entretanto, hoje Deus vem para corrigir algumas falhas, para blindar a sua alma e direcionar o seu futuro. Porque a partir desta manhã de domingo, diante das crises que a vida lhe apresentar, você nunca mais irá questionar. A sua mente virá os ataques de Satanás dizendo: abandona, sai de casa, foge. Entretanto, o Espírito lhe lembrará que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. Se o pão é sinônimo da vontade de Deus para a nossa vida, e a vontade de Deus é revelada pela palavra, permita
Permita-me utilizar essa ferramenta hermenêutica para interpretar esta alegoria através do pão, dizendo que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou a palavra e pela palavra deu graças. O que Deus está lhe dizendo nesta manhã de domingo é o seguinte, filha de Deus, de forma clara e objetiva: na noite da traição, no dia da angústia, pegue a palavra lhe fortalecerá, a palavra lhe levantará, a palavra lhe direcionará. Deixe os conselhos de lado, siga a palavra, ouça a palavra, mergulhe na palavra, receba de Deus essa glória, em nome de Jesus. Que desce como fogo.